Null Pointer, The Billion Dollar Mistake, o erro de $1 bilhão. Vamos ler esse artigo da pessoa MVNDY, não sei pronunciar. Primeiro um pop quiz. Se você tem uma função que recebe 3 parâmetros, só que 2 delas são opcionais, você chama essa função com 2 parâmetros, isso torna o terceiro parâmetro null ou undefined. A resposta é undefined. Mas qual que é a diferença entre null e undefined? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui em inglês que vai fazer um pouco mais sentido. Null é um objeto que é designado e é um membro de todos os tipos, definido para ter um valor neutro sem valor. Undefined quer dizer que a variável ou o valor ainda não foram assigned, ainda não foram designados. Por que a gente está lendo esse texto? Porque a gente quer entender por que o criador acha que null é um erro de $1 bilhão. Enquanto undefined existe desde que a programação existe, null é uma invenção equivocada, segundo o próprio criador do null, né? Tony Hoare, também criador do Quicksort. Então você sabe que esse cara é muito inteligente, porque Quicksort é uma sacada muito boa. E ele criou o null em 1964, mais ou menos 5 milênios atrás. A ideia surgiu quando ele foi encarregado de criar uma nova linguagem de programação, no período em que a maioria dos códigos eram escritos em código de máquina. E aí, para avançar para uma linguagem de mais alto nível, isso significava que a depuração, né, isso aqui é tradução de debugging, não podia passar pelo código de máquina. Aí o que aconteceu então nessa época, né? Para proteger os clientes dos detalhes da implementação, eles queriam, né, programar os erros em alto nível, ao invés de fazer o dump do hexadecimal. É que eu tô falando em inglês porque a tradução não tá fazendo tanto sentido assim. Que aí eles iam poder gerar uma mensagem de erro que faça mais sentido, né? Você não quer o cliente escrevendo numa linguagem de alto nível e recebendo um dump hexadecimal como erro, não ia ser muito legal. Então a máquina ia checar as referências dentro do programa. E essa checagem de referências dentro do programa aparentemente demorava bastante e comia bastante do espaço alocado pro programa, o que os clientes não curtiram muito, né? A sacada dele foi que você podia fazer o trade-off de null por velocidade. Você podia apontar para o null e aumentar a velocidade dessa checagem. Anos depois, os criadores do Java, óbvio, é tudo culpa do Java, né? Decidiram replicar essa decisão para bound checking the arrays, né? Para, enfim, fazer a verificação. Orientação a objeto introduziu objetos que podem ser referenciados através de um ponteiro. Que a gente tem um códigozinho em Java, né? Getters e setters. Por que Javeiro gosta tanto de getters e setters? Eu nunca entendi, cara. Desde a criação de Java, os checks, né, as checagens de tipos estáticos no programa já tinham melhorado bastante. Então o Hoare inventou o null pointer porque um cliente solicitou. Um cliente, basicamente, queria a habilidade de desabilitar a checagem de tipos. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? O cliente, basicamente, solicitou pro Hoare aqui implementar o N antes do TypeScript. Ele queria um N em Java. Fantástico. Durante esse período, os programadores em Fortran preferiam arriscar a possibilidade de um desastre ao invés de checar subscripts. Não sei direito o que é subscripts. Checar todas as referências para que o programa não crashe. A gente tem uma foto do errinho, né, no pointer exception. Todo mundo já viu esse erro na vida 1 milhão de vezes. O nosso grande figurinha carimbada aqui, Edgar Dijkstra, falou que null pointer possivelmente era uma ideia ruim. Cara, o Dijkstra raramente erra, né? Nunca erra esse pau, cara é um gênio. Como é que o Dijkstra pode estar sempre do lado certo da história? Ele comparou null pointer com um adultério promíscuo. Cara, que metáfora estranha que o Dijkstra usou, mas enfim, continuando. Independentemente disso, o Hoare escolheu a capacidade de executar código rapidamente ao invés de verificações de segurança. É engraçado, né? Hoje em dia vocês sempre me veem no canal batendo na tecla de que eu não gosto de coisas sem tipagem, e o cara que criou o null pointer para basicamente implementar um N em Java, diz que isso é um erro de $1 bilhão. Quer dizer, esse carinha aqui e o Dijkstra, não sei se... O Dijkstra não tá vivo, né? Mas esse carinha aqui eu não sei se tá vivo ou não. Provavelmente concordariam com as minhas ideias de que tipagem em Python devia ser massivamente melhorada. O jeito que tá feito é péssimo para aplicações escaláveis. Enfim. A introdução de null permitiu a possibilidade de permitir que programas compilassem e travassem em execução. Lindo! Permitiu mais erros, permitiu vazamento de memória e, pior, problemas de segurança no código. Mas não foi até que os métodos do C permitiram que os primeiros vírus se infiltrassem sobrescrevendo os valores de retorno do código, essencialmente ensinando o mundo a escrever malware. O vírus CodeRed, um worm de... Worm? Será que em inglês é worm mesmo? Computer worm, que infiltrou companhias do mundo inteiro e derrubou todas as networks,
interrompeu todos os serviços bancários comuns, outros negócios e foi estimado a custar à economia mundial 4 bilhões de dólares. Cara, quando que foi isso, né? Foi muito tempo atrás, porque 4 bilhões de dólares é o que, sei lá, se a Amazon cair por 20 minutos já dá mais do que isso. Mais tarde, o bug do milênio, que foi uma classe de bugs relacionada a armazenamento e formatação de dados de calendário, foi estimado em custar um pouco menos de 4 bilhões de dólares, segundo Tony Hoare. E o Tony, em 2009, se apresentou na QCon, e as lições que a gente pode aprender disso aqui são que referências nulas, historicamente, foram uma péssima ideia, e provavelmente você devia evitar o máximo possível usar null em JavaScript ou none no Python, e você devia ter checks para isso. Os primeiros compiladores forneciam opções de exclusão para verificações em tempo de execução em detrimento de correção. É o N, né, do TypeScript. Os designers de linguagem de programação devem ser responsáveis pelos erros em programas escritos nessa linguagem. Isso aqui é uma coisa que o pessoal geralmente tem dificuldade em entender. A linguagem não é uma escrita perfeita vinda dos céus. Ela tem sempre seus trade-offs, né? Só que o que muita gente fala que é um trade-off, eu acho que é mais um off do que um trade, né? Porque, por exemplo, eu acho que Go corrige muitas das limitações de Python, muito mesmo, ao ponto de que eu nem consigo enxergar como que é um trade-off. A gambiarra, que é a tipagem de Python, tipagem fraca ou tipagem dinâmica, eu não lembro como é que a gente define formalmente isso. E tudo que o Go faz, no âmbito de tipagem, é muito melhor que o de Python e prefere uma quantidade absurda de erro. Tá, beleza, você pode discordar de mim na parte do try-catch, né, que é um pouquinho verboso, o if, error, igual, diferente de new no Go é um pouco chato. Você pode discordar de mim no unmarshal de JSON, que também é um pouco chato em Go. Você pode discordar de mim em ponteiros de Go, que também é implementado de uma maneira um pouco estranha às vezes. Mas, no geral, eu não acho que tem trade-off. No geral, eu acho que o ponto que eu quero chegar é que eu não vejo motivo pra você usar uma tipagem, pra você fazer código sem tipagem. Eu simplesmente não consigo enxergar. Nenhum dos códigos que eu escrevi foi mais rápido por não ter tipagem. Todos eles chegaram num ponto em que, se eles crescerem o suficiente, e não precisa nem crescer muito, cara. No momento que você trabalhou num código por 3 dias, ele já tá grande o suficiente pra tipagem ser benéfico. Enfim, o design da linguagem, ele pode ser melhor ou ele pode ser pior, e existem quesitos de algumas linguagens que eu acho que são só decisões piores e algumas que eu acho que são só decisões melhores. Você vai ver o sorte de JavaScript completamente confusos. Várias coisas em JavaScript são completamente confusas e não intuitivas. O Python tem for else, que é completamente não intuitivo e, na minha opinião, é mal desenhado, é terrivelmente desenhado. Enfim, as pessoas que escrevem linguagens, elas são programadores também, elas também cometem erros. Nenhuma linguagem é perfeita. E algumas têm decisões muito melhores que outras. Os pedidos dos clientes do mercado podem pedir o que não é bom para eles. Isso aí você que é programador sabe, né? Você sabe que o cliente nem sabe o que ele quer e às vezes ele acha que ele quer uma coisa e ele tá errado. Se ele pedir para você escrever código sem testes usando o chat GPT e rede neural, você sabe que ele provavelmente tá errado e ponto. E você não devia fazer. Quer dizer, tá, o cliente é que paga as suas contas e é ele que vai lidar com as consequências depois, mas você entendeu o ponto, né? Você devia tentar, pelo menos, argumentar contra. Se o erro de $1 bilhão foi o null pointer, na verdade, null pointer não é um erro de $1 bilhão, né? A gente já tá num mundo pós-erro da CrowdStrike, eu acho que a gente pode tranquilamente corrigir isso daqui. Deixa eu dar um inspect rapidinho. Pronto, $1 trilhão. Agora acho que tá mais correto, né? Porque, cara, quase com certeza a quantidade de erros de null pointer, se a gente considerar que o erro da CrowdStrike foi causado por um null pointer, que eu acho que foi, eu li algo assim, mas eu não analisei muito a fundo, a gente já deve ter batido $1 trilhão, só com o null pointer. A gente é bom demais. A função do C gets é um erro de vários bilhões de dólares que criou a oportunidade para malwares e vírus prosperarem. Muito bom, então, acho que a gente aprendeu que é tudo culpa do Java, né? Eu sou Augusto Galego, eu falo bastante sobre software. Se você tá interessado no assunto, dá um subscribe aí embaixo e um like pra me ajudar. E como esse vídeo não tem patrocínio, eu tô recomendando o livro Arquitetura de Software, As Partes Difíceis. Vai ter um link afiliado ali embaixo na descrição. Se você comprar esse livro, você vai estar ajudando esse canal e você vai estar se ajudando porque ele vai te ajudar a ser um desenvolvedor de software melhor, principalmente no que tange os assuntos de arquitetura de software e system design.